Deixa eu adivinhar, você é aquele cara que todo mundo procura quando precisa de ajuda, acertei? Seja para pedir uma grana emprestado, seja para um remédio numa farmácia, seja para comprar um pão, qualquer coisa. Aquele trabalho que só você sabe fazer, que só você resolve. Sempre quando pensam em pedir alguma coisa, lembram de você. O mais engraçado disso tudo é que você remarca os seus planos, você ganha uma energia do além, você faz o que tem que fazer, independente da hora. E se não fizer, você tem aquela sensação de que está fazendo alguma coisa errada. Você se sente culpado, você se sente mal por isso. Mas e se fosse ao contrário? E se fosse você que pedisse essa ajuda? E se fosse você quem precisasse de alguém? Quantas pessoas iriam aparecer? Se você pensou por mais de 5 segundos, significa que essa resposta é desconfortável. Mas não se preocupe. É justamente isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Entender o motivo de pessoas boas como você, como eu, sempre se ferrarem na vida. Para não dizer outro nome. E daqui a pouco eu vou te contar o termo técnico das pessoas que vivem por isso, né, que vivem passando por isso, e o porquê o pare de ser bonzinho é um conselho até que medíocre, sem levar em consideração todo o contexto em que você está vivendo. Talvez o problema não seja ser bom, e nunca é, mas o motivo pelo qual você precisa ser bom. A pessoa que a gente está descrevendo não ajuda os outros porque ela é ingênua ou algo do tipo, mas é porque em algum nível ela acredita veementemente que é como se fosse uma coisa vital na sua vida. É como se sua presença no mundo dependesse da utilidade que ela gera nas outras pessoas. Ela não consegue dizer não sem sentir uma culpa avassaladora. Ela sempre coloca os outros na sua frente de forma automática, quase que reflexa, antes mesmo de perguntar o que é que ela mesma quer. Chega a ser tão insano, cara, que você até se irrita com outra pessoa. Você fica mal por uns dias, mas você sempre volta e faz a mesma coisa todas as vezes. É como se existisse um pensamento de que, se eu parar de ser útil, vou perder o lugar que tenho na vida das pessoas. Só que dificilmente esse padrão surge na fase adulta. E para entender essa postura, nós precisamos recorrer à psicologia cognitiva e visualizar como as nossas convicções são formadas. Desde a infância, nós viemos desenvolvendo nossas esquemas cognitivas para nos situar no mundo, para dar sentido ao nosso mundo. Isso, na psicologia, é entendido como crenças, algo desenvolvido por Aaron Beck e aprimorado por Jeffrey Young na terapia do esquema. Cada esquema é uma crença sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. São criadas na infância e vão se fortalecendo ao longo dos tempos. Funciona como um filtro pelo qual a pessoa interpreta toda a realidade. Não é simplesmente um pensamento em voz alta. É literalmente como ela interpreta a realidade. Ela acredita naquilo ali veementemente. Imagine agora uma criança que desde muito cedo sempre aprendeu que para receber carinho dependia do seu comportamento. Quando não chorava, quando não dava trabalho, quando ficava quieta, era valorizado. E quando uma criança cresce percebendo que só recebe carinho, validação, atenção, quando atende às expectativas, seja dos pais, seja das outras pessoas, ela meio que vai criando e internalizando aquele padrão cognitivo, aquele padrão comportamental. Na TCC, Aaron Beck chamou isso de crença de desamor. Já na terapia do esquema, Jeffrey Young chamou isso de esquema de privação emocional. Agora pensa comigo, se você começa a dizer sim para tudo e para todos, meio que o seu sim perde o valor. Você concorda comigo? A economia, por exemplo, a moeda de troca é escassez. E não, eu não estou dizendo para você se tornar frio, egoísta, nem nada do tipo. Mas o seu posicionamento no mercado social, como uma pessoa que está sempre disponível, como uma pessoa que sabe sim para tudo e para todos, elas não vão te amar pelo que você é. Elas vão te amar, digamos assim, pelo que você entrega. Ou seja, meio que elas vão te consumir. Lembra lá de Bauman das relações líquidas? Pois é. E o mais engraçado é que quanto mais você faz pelos outros, menos você faz por você. E menos você pede também aos outros. Parece que, sei lá, pedir de alguma forma é sinal de fraqueza, é sinal de inutilidade, é sinal de que você não dá conta, que você não aguenta nada sozinho. E quando a pessoa percebe esse padrão e tenta te ajudar mesmo assim, o que é que você faz? Não, tudo bem, deixa comigo. E é por isso, talvez, que muitas pessoas que vivem cercadas de outras pessoas se sentem sozinhas. Na grande maioria das vezes, você não é valorizado pelo que você é, mas pelo que você entrega. Mas você pode me valorizar agora entregando o seu like, que é isso, rapaz. Não leva nem 2 segundos e você vai me ajudar demais. Você pode pensar que não faz diferença, mas vai me ajudar eternamente. Aproveite e se inscreva no canal, compartilhe para aquela pessoa que você considera besta demais. E só agora você vai entender que o conselho "pare de ser bonzinho" não faz sentido nenhum e pode piorar ainda mais a sua relação com essa crença e com seus comportamentos. Por exemplo, essa crença de desamor, privação emocional, ela vai se desenvolvendo lá na infância, quando a criança aprende, meio que sem querer querendo, que o seu carinho, que o seu amor, que a sua atenção
é condicionada. Ou seja, não chorar é sinônimo de aprovação. Não dar trabalho é sinônimo de validação. O seu afeto é direcionado especificamente a um comportamento. Não porque os pais são ruins ou algo do tipo, mas talvez porque são ausentes, indisponíveis emocionalmente, sobrecarregados, sei lá. A criança logicamente não vai entender que os pais são emocionalmente indisponíveis, cansados, sobrecarregados, nem nada do tipo. A criança vai entendendo que o seu comportamento não está sendo suficiente para receber a atenção dos pais. Em tese, essa solução funcionou. E quando você repete várias e várias vezes ao longo de vários anos, meio que aquilo ali se torna um padrão. E meio que você internaliza que aquele é o jeito certo de lidar com as coisas, de resolver essas coisas. E é justamente por isso que você repete em outros comportamentos, que você repete em outras situações, que você repete em outros relacionamentos. É por isso que pare de ser bonzinho não faz sentido nenhum. Você não está sendo simplesmente bonzinho, você está operando através de um mecanismo que você internalizou, mesmo que sem querer querendo. Infelizmente, ninguém muda uma crença com força de vontade, apesar de ser importante. Assim como ninguém para de ter medo de altura só porque alguém mandou parar de ter medo de altura. E o mais engraçado é que quando você pede alguma coisa pra alguém e essa coisa é negada, meio que de certa forma ela reforça a sua crença. Você pode ficar mal alguns dias, você pode ficar com raiva da pessoa, mas você vai, no fundo, entender que faz sentido. Se eu pedi e foi negado, significa que ainda não mereço e preciso me esforçar mais para ser digno. Faz sentido isso? Não foi assim que você veio aprendendo desde sua infância? Como falei, você pode replicar em outras áreas de sua vida, em outros relacionamentos e assim por diante. E antes da gente prosseguir para lidar com isso da melhor forma possível, eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue diferenciar o ajudar porque eu quero do ajudar porque eu preciso? Até porque isso faz parte da solução, buscar entender de onde é que vem esse impulso de repetir esses padrões cognitivos e comportamentais. Eu gosto de dizer aos meus pacientes que primeiro a gente identifica, depois a gente modifica. Até porque como é que você vai modificar uma coisa que você nem sabe o que é, você nem sabe como é que funciona? Não faz sentido. Então, para romper com essa síndrome do bonzinho e você parar de ferrar com suas relações, você vai precisar meio que uma reconfiguração comportamental, se é que a gente pode chamar assim. E como eu falei, não, você não vai precisar ser frio, distante, calculista, nem dizer não para todo mundo. Não é assim que funciona. Mas aprender que o seu valor não depende da sua utilidade. Eu até já fiz um post sobre isso na outra rede, que ser bom é diferente de ser besta. E quando você começa a estabelecer limites saudáveis, o círculo social passa por uma limpeza natural. Você começa a entender que dizer alguns nãos por aí, muitas vezes é a única forma de preservar a sua saúde. A única forma de se respeitar se os outros não fizerem isso por você, mesmo que seja desconfortável. Você vai ver também que algumas pessoas começarão a se afastar de você pelo simples fato de não ter mais aquele faz tudo, e você virar uma pessoa ruim. Acostume-se com isso. E toda vez que alguém me pergunta por que os bonzinhos só se ferram, eu meio que penso que essa pergunta está equivocada, digamos assim. Até porque as pessoas não estão sofrendo por serem boas. Isso não faz sentido. Elas estão sofrendo porque o seu valor está dependendo da validação dos outros. E aí sim elas se sentem mal. Quando você entender isso, sua vida começa a mudar. Como eu falei, pode não ser fácil, pode não ser rápido, mas a gente consegue mudar essa realidade. Mas se você aprendeu desse jeito, o que te impede de aprender de outro jeito? Nosso cérebro é uma máquina quase perfeita de padrões. Eu gosto de dizer isso também, que ele vai repetir os padrões independente se são bons ou ruins. Isso quem vai se dizer somos nós. Mas se você aprendeu daquele jeito, o que te impede de aprender desse outro jeito? Se você tiver alguma dificuldade, mande uma mensagem pessoal para mim e deixa eu tirar essas suas dúvidas. E se você quer entender como dar o próximo passo para reagir melhor às situações da vida e fortalecer a sua postura diante do mundo, veja este vídeo que eu fiz sobre 10 coisas que eu simplesmente parei de fazer depois de estudar sobre neurociências. Um vídeo bem explicado, bem completo, especialmente para você. Aproveite e se inscreva no canal, será uma honra ter você.